dos brasileiros não admite mesmo a falta de respeito. E vamos agora a Brasília, Thaisa Oliveira. Oi, Madá, boa tarde a você e a todos. Olha, ao menos 3 diretórios do PSL, partido do pré-candidato à presidência da República, deputado federal Jair Bolsonaro, estão com as atividades suspensas por erros na prestação de contas, falhas e irregularidades na prestação de contas. Com isso, esses diretórios, perdem ali o dinheiro daquele fundo partidário e, se não tiverem a situação regularizada até agosto, eles não podem lançar candidatos nas eleições de outubro. Estão nessa situação, né, está nessa situação dos principais diretórios, o de São Paulo, e além dele, o de Goiás e o do estado do Espírito Santo. O deputado federal Major Olímpio, que é o presidente do diretório do PSL em São Paulo, diz, então, que essa é uma situação herdada da administração anterior. O PSL de São Paulo teve as contas reprovadas em fevereiro desse ano, as contas relativas a 2016, e, de fato, a atual gestão, né, o deputado federal Major Olímpio, assumiu o partido agora em 2018. Por isso, ele diz que os advogados do diretório resolveram acionar na justiça a direção antiga, porque, enfim, nem extratos bancários foram enviados nessa prestação de contas, e que, além disso, advogados estão tentando uma liminar junto ao Tribunal Superior Eleitoral para que as atividades do partido não fiquem paralisadas até que essa situação se resolva. Os advogados da Executiva Nacional e da Executiva Estadual já entraram com a medida judicial contra a administração anterior pelo relaxo. Não são coisas graves, não, mas foi um relaxo na prestação de contas. Nesse momento, o partido em São Paulo não tem ação executiva nenhuma, então ele não pode deliberar, ele não pode agir, e é o que está se passando hoje. O PSL São Paulo, que quer ali, né, ajudar a compor uma das maiores bancadas do PSL na Câmara dos Deputados, pretende lançar mais de 100 candidatos à Câmara e mais de 140 deputados estaduais. O presidente do PSL de Goiás, delegado Valdir, que também é deputado federal, diz que encontrou o partido em situação semelhante, em completo colapso, isso nas palavras dele, por causa de erros da administração anterior, dos presidentes anteriores. Ele diz agora que está tentando reverter essa situação também, junto a contadores e advogados, para que as atividades sejam reativadas, né, no PSL de Goiás, mas que, enfim, esse é um cenário que se repete, segundo ele, em outros diretórios Brasil afora. Eu acredito que quase todos os diretórios do PSL no país estão com problemas. E aí cada presidente estadual que assumiu, em vez de focar na sua campanha, né, na sua pré-campanha, está focando em arrumar o partido para as disputas eleitorais. Você assume, você sabe que você tem o ônus e o bônus. É claro que a gente não queria esse ônus, a gente queria só a presidência do partido. O deputado federal Carlos Manato, que é presidente do PSL no estado do Espírito Santo, diz que a situação é semelhante, que a gestão anterior deixou de prestar contas por 13 anos, prestou contas em 2016, mas teve essa prestação reprovada pela Justiça. Agora, segundo ele, a luta é para tentar regularizar essa situação até as eleições de outubro. O presidente que tocou o PSL até julho de 2015 não prestou contas durante 13 anos. Não tinha fundo partidário e tudo, ele não prestou conta. Quem entrou no meio de 2015 prestou conta de 16, 17, só que aconteceram alguns erros administrativos nessa prestação e está sob juros. Nós contratamos um advogado, contratamos um contador e estamos tentando legalizar. A gente procurou a direção nacional do PSL para entender quantos diretórios estão nessa mesma situação, mas a gente ainda não teve retorno, inclusive do presidente nacional, o advogado Gustavo. Segundo, né, enfim, o PSL do estado de Goiás, que é representado pelo delegado Valdir,
quase a metade dos diretórios, pelo menos, está nessa situação. A gente lembra que o PSL, né, foi o partido escolhido pelo deputado federal Jair Bolsonaro em janeiro desse ano, depois daquele período, né, que ele chamou de período de namoro com outro partido patriota, né? Isso porque houve, enfim, uma série de negociações para que o deputado federal Jair Bolsonaro migrasse para o PSL, para que disputasse a presidência no PSL, um acordo costurado ali com o presidente da legenda, Luciano Bivar, e segundo o presidente do Patriota, Adilson Barroso, essas negociações justamente não avançaram porque o Gustavo Bebiano, que é o presidente atual do PSL, e Jair Bolsonaro queriam mudanças estruturais no partido, né? Queriam ali emplacar seus nomes nas dirigências, né? Nos diretórios estaduais do partido. Por isso que decidiu abandonar o Patriota, porque, segundo Adilson Barroso, ele não estava disposto a entregar. Esse acordo, então, foi costurado com o PSL, e aí sim, o deputado federal Jair Bolsonaro migrou naquela chamada janela partidária em março desse ano, depois de muito namoro. Bom, uma coisa que a gente tem que deixar clara aqui é o seguinte: essa prestação de contas, essa cronologia que você fez, deixa claro que Jair Bolsonaro não tem nada a ver com a prestação de contas em si. Mas os advogados que estão em torno da candidatura, a assessoria parlamentar dele, ela deveria ter, vamos dizer, avaliado tudo o que tem relação com, vamos dizer, essa pretensa candidatura eleitoral, ou seja, também a prestação de contas que estava sendo feita. Detalhe do que estava acontecendo ali. Ninguém sabe, né, Thaisa, o que aconteceu exatamente. A gente não sabe se isso foi avaliado, se isso não foi, se isso é um risco que se corria, se essas informações foram dadas a Jair Bolsonaro ou não, mas o fato é que isso afeta a candidatura dele, né? Exato. O Adilson Barroso, né, Madá, disse que as negociações não avançaram porque Jair Bolsonaro estava querendo um partido, digamos assim, de porteira fechada, querendo um partido para ele administrar com seus aliados, para trocar ali diretórios, e o Adilson Barroso disse que não cedeu a essas negociações. Então, de fato, a gente não sabe exatamente qual foi o acordo costurado, né, com o presidente do PSL, Luciano Bivar. A gente lembra, houve inclusive aquela ruptura, porque um movimento que integrava o PSL decidiu abandonar o PSL quando esse acordo foi fechado, né, aquele movimento Livres, tinha alguns candidatos ali para lançar, isso foi dispersado, esses candidatos agora estão divididos em outros partidos. Houve essa ruptura, de fato a gente não sabe como foi firmado esse acordo, né, Madá, para que Jair Bolsonaro migrasse. E nessa migração ele carregou alguns deputados federais. Por exemplo, o deputado delegado Valdir, que estava no PR, migrou para o PSL justamente para acompanhá-lo. E aí eu perguntei se, de fato, ele não achava que havia sido um erro, né, migrar sem entender, de fato, o que estava acontecendo no partido que iria recebê-lo. E ele falou que não, que essa situação está sendo corrigida aos poucos e que, na verdade, o partido dele era o partido do Bolsonaro, que ele iria para qualquer lugar, que agora a prerrogativa é, como a gente diz aqui, arrumar a casa, né, Madá, para tentar regularizar essa situação até agosto, porque se isso não for regularizado, os diretórios não conseguem lançar os candidatos. Thaisa, essa história toda você vai contar daqui a pouquinho lá no blog A Protagonista, é isso? É isso, Madá. Bom, beleza, então um beijo, até amanhã. Um beijo.